Bom, pessoal, nós vamos iniciar agora o desenvolvimento do nosso primeiro jogo completo. Esse jogo aqui, ele era para ser uma espécie de um Flappy Bird, porém eu vou implementar algumas coisas a mais, tá? Alguns tipos de inimigos diferentes, pegar item, enfim, a gente vai fazer um Flappy Bird um pouco diferenciado, mas com a mecânica praticamente parecida com a do jogo original, tá legal? Então o primeiro passo vai ser a gente criar um novo projeto do Sprite Kit no Xcode. Então eu vou criar um novo Xcode Project. Vai ser um template de um game e eu vou chamar jogo do aviãozinho, tá? Só jogo do aviãozinho. Vai ser na linguagem Swift e a tecnologia aqui, ó, Game Sprite Kit. Enquanto ele carrega aqui, o primeiro passo é a gente verificar quais são os gráficos que nós vamos utilizar nesse jogo, tá? Então eu tenho uma pasta aqui com todos os gráficos, sons e até algumas classes que nós vamos utilizar nesse jogo. Vamos começar pelos gráficos, ó. Você vai ver que a gente tem alguns atlas aqui que são sequências de imagens. Então a gente tem o aviãozinho do personagem, a gente tem o primeiro tipo de inimigo, um efeitinho aqui de explosão, o segundo inimigo e o item, que é a peninha, que ela é animadinha também, né? Eu também tenho algumas músicas e sons, uma imagem que vai ser usada de partícula e uma imagem que eu vou usar de background na minha cena, tá legal? Tenho também aqui um arquivo de uma fonte que eu vou utilizar nos displays aqui do meu jogo, tá legal? Todos esses arquivos aqui eu vou já importar eles para o meu jogo, então vamos diminuir aqui as pastas, né? E eu vou importar eles para dentro da raiz aqui do projeto, tá? Então o que eu vou fazer é pegar todo mundo, todos os gráficos e músicas e fontes já, tudo que eu vou precisar e vou arrastar eles para dentro do Xcode, ó, pode deixar logo aqui no começo. Deixa marcada a opção Copy Itens, Create Folder Referências e o Target só no primeiro aqui. Percebe que ele já importou todos os gráficos e arquivos que eu preciso, tá? Uma coisa importante que a gente tem que perceber é que assim, eu trouxe os arquivos dessa pasta aqui, arquivos para desenvolver, né? E o meu projeto ele está aqui na mesa, dentro dessa pasta. Ó. Perceba que os arquivos eles foram copiados aqui para dentro da pasta. Ó. Eles estão duplicados aqui dentro, tá legal? Eles foram duplicados para dentro da pasta do projeto, tá? Aqui só para organizar melhor, eu vou selecionar todos os itens aqui e vou dar um New Group from Selection e vamos dar o nome para essa pasta aqui de Gráficos e Assets. Ok? É só uma pastinha aqui só para organizar os gráficos ali dentro. Eu sei que aqui eu tenho os assets e aqui fora eu tenho as minhas programações, né? As minhas classes, tá legal? Lembrando também que eu quero criar o meu game todo do zero. Então essa cena SKS, essa action, essa cena do Swift, essa view controller, todo mundo eu posso apagar por enquanto. Posso dar aqui ó, Move to Trash, não preciso de ninguém. E no meu storyboard principal, lembrando que aqui também existe uma referência a essa Game View Controller, né? Eu vou precisar trocar isso daqui por uma nova classe, tá legal? Por enquanto, vamos apenas criar essa nova classe da cena do Sprite Kit, que vai ser a minha cena inicial. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um Cocoa Touch Class, que vai ser uma UI View Controller, e eu vou chamar de minha View Controller, e ela vai ser uma subclasse de UI View Controller, tá legal?
Então, minha view controller é quem vai ser chamada por esta classe aqui. Então, vou trocá-la aqui por minha view controller porque a antiga não existe mais, né? Legal. Então, vamos lembrar que a view controller, eu vou até só arrastar ela aqui para cima, ó, só para ficar organizado, não muda nada, tá? Lembrando que a view controller é ela quem vai carregar a cena do Sprite Kit, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é mandar ele importar o Sprite Kit. Então, eu vou precisar ter essa linha aqui do import. Aqui a gente tem o nome da classe, ela é do tipo iViewController e ela tem o método viewDidLoad, é aqui que a gente vai ter que carregar a nossa imagem da cena, a nossa cena do Sprite Kit, aliás. Como que a gente faz isso? Ó? Eu já importei a cena do Sprite Kit e aí eu vou declarar na função viewDidLoad, eu vou falar let minha cena, minha view, aliás, ela vai ser do tipo skView, é uma view do Sprite Kit. E eu vou construir uma skScene, skView, utilizando o frame da própria view, tá? Instanciei a minha view e eu falo self.view recebe minha view, tá legal? Então só de eu criar o skView e adicionar ele na view, ele já vai ter esse componente aqui como fundo da view controller, tá? Vamos só executar ele aqui para a gente ver se está tudo certo até então. Então eu vou pegar o iPhone 5S, que é o menor ali dos simuladores, e vamos executar ele uma vez aqui. Bom, legal. A partir do momento que você chegou aqui, a gente vai executar a aplicação uma vez e vamos ver se está tudo ok. A gente já tem que estar carregando o skView dentro da nossa View Controller, né? Então, eu sei que deu certo porque você percebe que o fundo aqui ficou azul, ficou cinza, aliás, porque a View Controller, o fundo dela é branco geralmente, né? Normalmente, né? E aí quando você carrega o skView por cima, o fundo padrão do skView é cinza, então eu sei que ele foi carregado, tá legal? Eu preciso agora que eu tenho um skView carregado, eu preciso carregar uma cena do Sprite Kit, uma skScene. Essa cena, ela vai ser uma classe separada nessa classe que vai estar, vamos dizer assim, a primeira fase do nosso jogo, né? Para criar essa nova cena, eu vou criar um novo arquivo aqui, ó, CocoTouch Class, subclasse do skScene, e eu vou chamar de minha cena. E aqui dentro que eu vou escrever o código de todo o meu game, de toda a minha cena, né? No caso seria a primeira fase do meu game, né? Lembrando que essa cena ela estende do skScene que está dentro do Sprite Kit. Então existe um bugzinho aqui no Xcode nessa hora, ele não importa a classe Sprite Kit. Então você tem que trazer esse import na mão para ele parar de reclamar aqui, tá legal? Beleza, você vai ver que o erro ali já foi anulado. Esse objeto aqui, essa classe aqui, ela tem um método de inicialização, que é o didMoveToView, tá? Então insere esse método aqui e para a gente saber que a classe está funcionando, que a cena está sendo carregada, eu vou dar um self.backgroundColor e vou mandar ele carregar uma cor qualquer como fundo, tá legal? Então com isso aqui eu já tenho uma classe nova, uma cena nova, né? Preciso voltar na minha View Controller e carregar essa cena dentro da minha skView. Então, como que nós vamos fazer isso? Ó? Eu vou dar aqui um let minha cena do tipo, mesmo tipo da nova classe que eu criei, que se chama minha cena com letra maiúsculo, né? Percebo que aqui o M está minúsculo, que é o objeto, aqui o M maiúsculo, que é a classe, né? E aí eu inicializo ela com um objeto do tipo minha cena e o construtor dela, que é o frame. Então, com isso eu inicializei uma cena do mesmo tamanho da view, e aí você pode configurar alguns parâmetros aqui da sua view. Então você poderia
mudar algumas propriedades, tá? Scale Aspect Fill, para ele preencher toda a tela com a cena. Esse método aqui ele vai apresentar a cena, né? Ele vai inserir a cena dentro da view. O Ignore Sibling Order eu já expliquei, seria a ordem do Z, né? A ordem da layer, né? Da camada que os objetos estão sendo adicionados. Se isso aqui for ignorado, se for true, ele vai adicionando em qualquer ordem. Se tiver falso, ele adiciona como 1, 2, 3, enfim, vocês vão perceber quando tiver algum problema com a sobreposição de objetos, tá? Um objeto na frente do outro. Aqui para ele mostrar alguns debugs, né? O FPS, o tanto de nodes que tem na cena e a física, tá legal? Então, com isso aqui, pessoal, criamos uma SKView, criamos uma cena e apresentamos a cena dentro do meu SKView, tá legal? E ligamos algumas propriedades do SKView, tá? Eu vou executar isso aqui novamente e nós vamos perceber que tudo está encaixado aqui, né? A cena foi carregada, ela ficou vermelha, vocês percebam que a chamada está dentro da classe da cena aqui, né? E ele ligou aqueles status lá, a física, os nodes e o FPS, todo mundo ligadinho. Então, com isso, a gente tem um arquivo inicial para a gente começar a escrever o nosso jogo. A gente tem a nossa view controller que está carregando a nossa cena e a gente tem a nossa cena separada aqui. Então, dentro desse arquivo aqui da cena que nós vamos escrever o nosso jogo. E lembre-se que essa view controller ela está ligada no meu storyboard. Então, se a gente selecionar essa view controller aqui, você vai ver que na propriedade ela está atribuída a classe a essa view controller, tá legal? Então, isso tudo aqui é só para a gente iniciar o nosso projeto. O nosso projeto ele vai ser feito todo no código, praticamente. Eu não vou criar nenhum arquivo externo, nenhuma cena externa. Tudo vai ser escrito através da programação. Dessa maneira a gente vai ter um pouco mais de controle e vai entender um pouquinho melhor o que a gente está fazendo, tá legal? Bom, então vamos para o primeiro passo, que é a gente carregar a nossa imagem de fundo, tá? Eu tenho uma imagem aqui, ó, que ela se chama imagem fundo e ela que vai ser o background do meu game. Vocês podem perceber que a lateral direita da imagem, ela encaixa perfeita com a esquerda. Então o que a gente vai fazer, a gente vai ficar passando essa imagem e repetindo, né? Fazendo um scrolling, que a gente chama do background. Fazer um background scrolling é fazer o background deslizar, né? E dar o efeito de um fundo infinito, né? Então essa é a imagem que eu tenho. O primeiro passo é vir aqui na cena. Depois que a gente pôs aqui, vamos colocar um preto no fundo, ó. E eu vou carregar. Durante esse tutorial eu vou copiar alguns códigos, mas percebam que todos esses códigos eu já expliquei nas aulas introdutórias do Sprite Kit. Então, se tiver alguma coisa que vocês não entenderem e tal, voltem nessas aulas iniciais. Eu vou copiar e não vou escrever linha por linha para tentar otimizar um pouco o tempo do vídeo, tá legal? Então, o primeiro passo é isso aqui, é a gente carregar um Sprite Node, tá? E colocar e criar algumas actions. Então, a primeira ação, ela faz o objeto se mover de acordo com a largura da cena em 5 segundos. Reposiciona, ele empurra o objeto lá para frente em 0 segundos, né, instantaneamente, e ele fica repetindo essa ação várias e várias vezes, tá? Eu instanciei a imagem, criei algumas actions e eu vou criar agora o fundo. Então, instanciei a imagem de fundo, carreguei a imagem, reposicionei o anchor point. O anchor point é o pivô da imagem para o 0, 0, para eu trabalhar com as coordenadas no 0 e 0. Aqui por enquanto vamos deixar 1. Aqui eu falei para o tamanho da imagem ser igual ao tamanho do frame da minha cena. Independente da resolução de iPhone que você está rodando, ele vai esticar o fundo e vai encaixar na resolução total da tela. Aqui eu posiciono a imagem na metade, né? No caso seria no 0 aqui, 0 e 0. Vamos deixar aqui 0 e 0. E eu executo a action repete, né?
Na verdade, esse código ele teria que ficar aqui, ó. Que aí eu estou arrumando a largura e a altura da imagem, posicionando e aí executando a imagem. Aqui o Z, eu empurro a posição em Z da imagem lá para o fundo. -1 vai ficar mais no fundo que todo mundo, né? A ordem em Z seria 0, 1, 2, 3, é como se fosse uma imagem por cima da outra, né? Então, com isso aqui, ó, se a gente executar, não vai acontecer nada porque faltou adicionar a imagem à cena. Então, você teria que falar self.add shield imagem fundo, tá legal? Então, vamos executar ele novamente aqui. Lembrando que eu já vou deixar o meu iPhone na horizontal, que é o command para o lado, o atalho, né? E é isso aqui que eu vou ter. Você criou a imagem no zero e fez um scrolling dela. Tá legal? Então ela vai andar o tamanho dela para o lado e quando chegar aqui no final ela é reposicionada automaticamente para o zero aqui da cena de novo. Tá legal? O que a gente precisa aqui na verdade não é de uma imagem e sim de duas. Então o que eu vou fazer aqui? Só com um for a gente conseguiria, ó, se eu envolver isso aqui em um for, então se eu falo assim, se i vai de 0 até menor que 2, né? 0 e 1, duas vezes só, a gente executa isso. Nessa posição aqui, ó, eu poderia converter o i em CGFloat. Então a primeira vez o i vai ser 0, então a posição vai ser 0 e 0. A segunda vez vai ser 1, então a peça vai ser posicionada exatamente no tamanho da cena aqui da tela, da largura da tela, né? Então, se eu fizer isso aqui agora, ó, envolver isso num for, inserir isso dentro de um for e executar, você vai ver que eu tenho dois fundos agora se repetindo, tá legal? Então, percebam que ele criou dois fundos, encaixou um fundo com o outro. E você pode perceber que não existe fim esse fundo, né? Você está com duas imagens que estão sendo reposicionadas e está dando a impressão de um fundo rolando infinitamente, né? Existe um recurso bem interessante do Sprite Kit. Eu estou movimentando essas peças, né? Então eu estou dando um fator de velocidade para elas, tá? Todo Sprite Node ele tem uma variávelzinha que se chama velocidade, tá legal? Chama-se speed, né? É um atributo que se chama speed. Então assim, eu vou fazer uma pequena modificação aqui agora para eu conseguir parar e iniciar essa animação, tá? Então olha o que eu vou fazer aqui. Nós vamos criar um novo node, tá? Eu vou chamar ele aqui, ó, let objeto dummy. Dummy é aquele carinha que serve para te ajudar. Ele é um objeto, vamos dizer assim, ele não faz nada, né? Ele só vai servir para te auxiliar em alguma coisa. Então eu vou criar um dummy que vai ser um sknode, tá? Ele tá vazio mesmo. E aí, ao invés de eu adicionar essas imagens de fundo direto na minha cena, né, no self, o que eu faço? Eu adiciono todo mundo no objeto dummy, tá legal? E aí o objeto dummy, depois que eu sair do for, eu falo assim, ó, self.addShield objeto. Na verdade, ó, se eu executar novamente a aplicação, você vai ver que nada mudou, tá? Ao invés de eu adicionar a imagem no fundo, uma imagem direta na view, eu adicionei no dummy e o dummy eu adicionei na cena. Ó, não vai mudar nada. Percebe que ainda está funcionando todo mundo direitinho aqui, né? A única diferença, pessoal, é que agora eu consigo, se eu quiser parar esse fundo a qualquer momento, eu poderia chegar aqui e falar o seguinte, ó, objeto dummy ponto speed, ó, se eu falar que ele recebe, por exemplo, 0.1, o que vai acontecer? Tudo que for relacionado à animação, à movimentação, que estiver relacionado com esse objeto aqui, como as imagens do fundo são filhas do dummy, né? Então os filhos também vão herdar essa propriedade. Se eu pegar o dummy
e deixar ele com alfa, por exemplo, deixar ele transparente, você vai ver que os filhos vão herdar isso daí, né? A velocidade é a mesma coisa. Se eu executar novamente, então você vai perceber que o fundo vai estar mais devagar. Ele vai dividir por 10, como se fosse o movimento, né? Então olha lá, a animação ela tá bem mais lenta agora, né? Eu poderia acelerar ou diminuir. Ou se eu quiser parar a animação, vamos dizer que antes do jogo começar, eu quero que o fundo fique parado. Então a velocidade é zero. Percebam que o background ficou ali paradinho no lugar. Tá legal? Então essa que é a ideia da gente adicionar o background em um dummy e adicionar o dummy na cena. Agora, através desse dummy, eu tenho o controle total de tudo que está acontecendo ali na cena. Tá legal? Controle da animação, na verdade, né? Porque eles são filhos desse dummy aqui. Legal. O próximo passo é a gente começar a inserir o placar, o personagem, os itens, né? Os inimigos. Tá legal? O background nós já temos, ele já está animado e nós já conseguimos controlar a velocidade dele, se ele vai ficar parado ou se ele vai ficar em movimento. Bastaria você mudar a velocidade dele aqui, tá legal? Bom, pessoal, então agora nós vamos precisar adicionar alguns sprites animados, né? Precisa adicionar o personagem principal, que é o Felpudo, e ele tem, por exemplo, um sprite animado. A gente já viu como que cria um sprite animado, né? Uma sequência de imagem. Já expliquei por que que existe essa nomenclatura, @2x, por que que está dentro de uma pastinha do Atlas, né? Isso daí, se vocês não entenderam, voltem lá nas aulas de introdução ao Sprite Kit que eu explico, tá? Ao invés de eu carregar esse sprite na mão, né, chegar aqui na minha cena e colocar aqui felpudo, carregar sprite, blá blá blá, o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma classe que vai ser uma classe de um sprite animado, vai ser um objeto animado. Todo objeto que tiver animação, ele pode ser criado a partir dessa classe. E aí você não vai precisar carregar a imagem, carregar o Atlas, fazer aquele for para pegar frame por frame da animação, enfim, vai ficar, você vai reaproveitar a sua programação de uma maneira bem mais inteligente, bem mais interessante, tá? Então, o primeiro passo é a gente criar essa nova classe, ó, dá um Command N aqui, um novo CocoaTouch Class, e ele vai ser subclasse de quem? De um SK Sprite Node, tá legal? Eu vou chamar esse cara de objeto animado, tá? Então, um objeto animado é um sprite node, porém ele já vai carregar, de acordo com o nome, ele vai carregar o sprite, todos os frames da animação desse sprite, tá? Então, essa nova classe, ela vai ser criada aqui, vai ser um novo arquivo Swift, né? Eu já vou deixar ele aqui em cima para a gente ver na sequência, né? Lembrando que o Xcode sempre vai dar aquele problema, precisa importar Sprite Kit, tá legal? E aí, esse objeto animado, que é do tipo SK Sprite Node, ele vai ter que ter um método de inicialização. Então, eu quero passar para ele só um nome. Então, eu vou declarar aqui uma variável opcional do tipo string, que vai se chamar nome, tá? E eu vou declarar um método de inicialização, que é um init. Vou dar aqui um underline para suprimir o nome, tá? E é o nome do tipo string, tá legal? Então esse aqui é o método de inicialização do meu objeto animado. Perceba que ele está dando um erro aqui, ele precisa de um required initializer, dá um fix aqui que ele já vai trazer esse método requerido para inicializar o objeto, tá legal? Outra coisa que ele está reclamando aqui é que a gente precisa dar um super.init, porque a gente precisa inicializar o Sprite Node com o mínimo de parâmetros que ele precisa para funcionar. Então eu vou falar assim, ó, super.init
E aí quem são os parâmetros para inicializar o Sprite Node? Seria no mínimo ó, texture, que é um skTexture, e uma cor e um tamanho, tá? Então a textura, por enquanto, eu não vou deixar ninguém. O eye color eu vou deixar uma cor qualquer, ó, sei lá, red.red, ele já vai saber o tipo, né? E o size vai ser o tamanho da própria textura. Vamos declarar uma textura aqui então antes. Então eu falo assim, ó, let textura vai receber um skTexture e eu preciso passar um nome para ele, ó. Ó, ImageNamed. Quem que vai ser o nome? O nome do próprio objeto, tá? Então você pode falar que, percebam que na hora de criar o sprite do felpudo, eu vou chamar o nome dele de felpudo, só de avião, né? Ele precisa adicionar pelo menos um número 1 aqui no final. Então eu vou passar esse valor aqui, ó, eu vou colocar aqui o nome, inserir 1 aqui só para ele carregar a primeira imagem do sprite, tá legal? Quem vai ser a textura que vai inicializar o meu sprite? Vai ser a própria textura e o tamanho textura.size. Legal. Então só com isso aqui a gente já consegue inicializar um sprite node, né? Ele não está ainda animado, ele só está com um frame aqui, né? Mas você já tem o básico da inicialização de um objeto do tipo skSpriteNode, né? Se eu voltar aqui na minha cena agora, eu consigo falar assim, por exemplo, ó, felpudo do tipo objeto animado recebe um novo objeto animado e quem que é o parâmetro para inicializar ele? Só o nome da textura. Vamos por assim, ó, avião, que é o nome do Atlas que eu tenho, tá? E eu falo self.addShield, felpudo, tá legal? Então com isso aqui eu já consigo adicionar um skSpriteNode na minha cena a partir dessa classe que eu criei, tá? Olha lá, você pode perceber que ele já adicionou uma imagenzinha. O que eu preciso, na verdade, não é de uma imagem, eu preciso de uma sequência de imagens, tá legal? Então, vamos só posicionar o felpudo aqui, ó. Vou falar aqui, ó, felpudo.position. Vou dar um x e y para ele aqui, ó. Vamos dar só um 100 e um 100 só para ele aparecer melhor, tá? Então, legal, a gente já tem o nosso sprite adicionado a partir de uma classe que é o objeto animado, né? Quando essa classe for chamada, ela vai chamar esse método de inicialização, tá? E para carregar os sprites, ó, eu vou dar aqui um self.setup, tá? Setup é uma função que não existe aqui ainda, eu preciso criar ela aqui, então eu vou falar aqui, ó, função setup, tá? E aqui dentro que eu vou fazer o carregamento do meu sprite de imagens, da minha sequência de imagens, tá? Então, eu já mostrei lá atrás como a gente carrega as imagens a partir de um atlas, então, basicamente o que a gente tem que fazer é isso aqui, ó. Declarar um array de skTextures, declarar um texture atlas de acordo com o nome, perceba que o nome que eu criei lá, felpudo, chama-se avião, que é o mesmo nome que eu tenho aqui dentro dos meus gráficos, né? O Atlas chama avião, né? Então eu estou reaproveitando esse nome. Ele vai ter que fazer um for, percorrer todos os itens do Atlas, adicionar isso no array de skTexture, tá legal? No array imagens, tá legal? E no final usar aqui, ó, a animação, uso aqui um skAction, animate com as imagens, tá legal? Então, a partir desse momento aqui, você criou uma animação com os frames, com a sequência de frames, né, de skTextures. Aqui a animação ela só está criada, você ainda precisa chegar aqui e falar self.run e a ação que você quer no caso isso aqui ele vai tocar a animação uma vez só. Eu preciso declarar aqui um skAction ponto repeat forever e
animação, que é a animação da sequência de sprites, tá legal? Então perceba que ele vai até parar de reclamar aqui. Vou executar isso novamente. Aqui ele achou um nulo, né? Enquanto estava acessando a variável nome. Na verdade eu não inicializei a variável, né? Perceba que ela foi criada aqui. Eu passei o parâmetro para criar, carreguei a textura, legal, e dei um setup, só que essa variável aqui ficou vazia, tá? Eu esqueci disso aqui. Então, antes de dar o setup, você fala assim, ó, logo no começo aqui, pode ser? Você fala assim, ó, self.nome recebe nome. O que ele vai fazer aqui, ó? Self.nome é esse cara aqui, porque ele está declarado, eu sei porque ele ficou verdinho, ele está dentro desse contexto aqui. E ele vai receber nome, que é o argumento que eu passei na hora de inicializar o objeto, tá? Então por isso que ele deu esse erro aí, ele não achou valores. Lembre-se de inicializar essa variável aqui. Aí sim ela vai ser aproveitada aqui na frente para carregar a sequência, né? Legal, então já temos o nosso primeiro sprite animado, nosso primeiro atlas animado aqui. Esse é o primeiro passo para a gente colocar o nosso personagem. Criamos então uma classe, objeto animado, e a partir de agora todo objeto que for uma sequência de imagem, percebe que vai ficar muito mais fácil da gente adicionar ele na cena, porque agora eu não preciso pegar sprite por sprite, carregar a sequência de imagens, enfim. Eu criei uma classe e essa classe mesmo já vai tratar de pegar esse nome e carregar o sprite de acordo com o atlas que eu tenho ali na cena, no meu projeto. Tá legal? Então vamos prosseguir aí. Precisamos pegar esse personagem, precisamos ainda adicionar física no personagem, os itens, os inimigos e fazer todo o funcionamento do nosso game, né? Bom, eu vou então colocar a velocidade 1 na imagem de fundo, né, para ela ter uma animação, e eu vou executar novamente a aplicação, só que eu vou deixar o telefone na vertical agora, e aí você vai perceber que a hora que ele fez com o cenário, ele achatou o cenário, né? E se no meio do jogo o usuário inverter a tela, ó, perceba que ele está reposicionando, né, o fundo. Bom, o ideal seria a gente travar o telefone na vertical ou na horizontal, dependendo do jogo que a gente for fazer, né? A não ser que você queira esse recurso, mas dessa maneira o nosso jogo ele ficaria desconfigurado, né? Então a ideia é a gente deixar ele sempre travado ou na orientação horizontal para a esquerda ou para a direita, né? Também isso aqui seria válido, né? Para a gente fazer isso, a gente tem que ir lá no app Delegate. Eu vou adicionar todo esse pedaço de código aqui, que ele vai criar uma orientação para travar a orientação. Eu preciso vir aqui na raiz da aplicação, mandar ele utilizar só o landscape left e right. Então você desmarca aqui o portrait e eu preciso também na minha view controller e adicionar esse app utility, essa estrutura, e além de declarar essa estrutura aqui, esse objeto, você também, assim que chamar a view de load, você vai falar aqui, ó, app. Se a gente executar novamente, mesmo eu deixando o celular na vertical, ele só vai permitir que o jogo funcione agora na horizontal, tanto para cá quanto para cá. Tá legal? Então, bom pessoal, então nós vamos iniciar agora aqui, continuar o desenvolvimento do nosso jogo. Como nós já temos a classe de carregar objeto animado, eu vou criar então os itens que faltam aqui na minha cena, que na verdade são os inimigos, as peninhas, os labels, né? Os textos que faltam a gente inserir. Então vamos começar aqui declarando os labels. Então os labels são esses dois objetos aqui, dois SK Label Node. Um eu vou chamar de pontos, que ele vai guardar a pontuação do nosso game, e o outro
uma mensagem inicial, né, para você começar o jogo ou fim de jogo. Então eu vou declarar esses dois SK Label Nodes e depois que eu adicionar os objetos na minha cena, eu vou configurar esses labels, tá? Com texto. Eu preciso declarar uma variável que eu vou chamar de pontos. Essa variável ela pode ser global, tá? Então eu posso declarar ela aqui fora que eu consigo ver de todo o contexto do meu jogo, por exemplo. Então declaramos aqui uma variável que vai armazenar os pontos, duas caixas de texto, né? Aqui a gente configurou o texto, né? A cor, o alinhamento, a posição e vamos adicioná-los à minha cena principal, tá? Vamos só ver se deu tudo certo. Legal, então a gente tem as duas caixas de texto funcionando. Percebam que a fonte ela não está trocada, né? Eu mandei ele usar na fonte aqui a fonte True Crimes, mas ela não foi adicionada porque assim ela foi importada na minha cena, o TTF está aqui. Porém, lembrem-se que você precisa ir no arquivo info.plist e adicionar uma propriedade nova, né, da fontes externas, fonts provided by application, tá? Tem que adicionar esse parâmetro aqui e aí você clica no maisinho aqui e adiciona, opa, peraí que esse aqui não, tem que clicar aqui ó, no triangulinho, item 0 e aí você põe o nome da fonte que você está carregando, que no caso é truecrimes.ttf, tá? Na verdade o T é minúsculo, tá? Então é o nome da fonte que você tem que trazer aqui, tá? Então se a gente executar ele novamente, então a gente já vai ver que a fonte está trocada, né? Vamos também fazer um evento para a gente criar os inimigos e as peninhas, né? Então, como que vai funcionar o game? O inimigo, se ele encostar em você, ele te mata, acabou o jogo na hora. A peninha, quando você pega, você adiciona um ponto, tá? Então, eu vou precisar desses três objetos aqui na minha cena. Lembrando que eles são objetos animados, né? Eles são sprites animados. Então, eu vou declarar aqui, ó. Então, com essas linhas aqui eu adiciono três objetos, né? Um de cada tipo, tá legal? Eu já sei também que esses objetos estão muito grandes, então eu vou mexer um pouco na escala deles. Então, deu um set scale nos objetos, né? Para diminuir um pouquinho o tamanho deles. Vamos ver se está tudo certinho aqui. Então, legal, nós temos lá todos os itens adicionados na cena, animadinhos, né? Eu diminui um pouco o tamanho deles para dar um pouco mais de área pra gente jogar, tá legal? Então a gente já tem lá tudo que a gente precisa. A gente tem o inimigo que vai vir por terra, né? A gente vai variar a posição dele mais ou menos aqui embaixo. O outro inimigo que ele vem por ar, vem fazendo um movimento, uma senoide aqui, né? E a outra peninha que ela vem aqui um pouquinho mais rápida, né? Depois de criar esses objetos aqui, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que animar eles até o fim da tela e quando chegar no fim da tela ele tem que ser removido, ele tem que ser apagado, tá? Vamos fazer o seguinte, ó, na hora de criar o inimigo, vamos usar esse primeiro inimigo aqui então como referência. Então, na hora de criar ele, a gente tem que criar ele fora da tela, na verdade, tá? Então a gente tem que jogar a posição dele em X lá para fora da tela. Então a gente vai ter que falar assim, ó. Ao invés de jogar ele no x200, a gente tem que jogar ele self.size.widget. Opa. Vamos por assim, widget mais 100, tá? Para ele ficar um pouco mais longe da tela. E na hora que ele for criado, a gente tem que rodar umas ações nele. Então eu vou falar assim, ó.
ação mover. Então ela vai receber um skAction.moveTo. Então ele poderia ser movimentado até, por exemplo, -100 em x. Na verdade aqui é um ponto, né, um CG point, x e y. Então eu movo ele até o x. Vamos fazer assim, ó, vamos usar o que move só o x. Ó, move to x, tá? Então ele só faz a animação no x. Ele vai até -100 e vai durar 5 segundos essa ação. Quando ele acabar essa ação, você vai disparar aqui um skAction.removeFromParent. Então quando ele chegar lá no final, ele é removido da cena, tá legal? Essas duas ações têm que ser executadas no lesmo, por exemplo, lesmo.run. E aí você usa aqui, ó, skAction.sequence. E aí você tem que fazer um array de ações, ó, ação move, ação remove, tá legal? Vamos executar ele mais uma vez então. Olha lá o lesmo passando ali, chegou lá no fim, ele é removido da cena. Todos os itens eles têm que receber isso daqui, então eu vou criar todos eles no X lá na frente e todos eles vão receber essa ação aqui. Legal, né? Então todos eles já passaram aqui pela tela, né? Aqui só uma consideração, eu tinha usado o color para designar a cor da fonte, porém não estava dando certo, mas não é color, é font color, tá legal? Só uma pequena observação, é por isso que a cor lá não tinha trocado, né? Legal. Então lembre-se de usar aqui o font color que vai funcionar, tá? Então, pessoal, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem 3 eventos, né? De criar o objeto e mandar ele executar uma ação, né? Essas ações, como elas vão ser usadas em quase todo mundo, eu vou tornar elas duas variáveis para ver de todas as classes. Então eu vou expor ela fora dessa função para que eu consiga enxergar de outras funções, tá? Aqui ela continua funcionando normal. Eu vou só separar isso aqui em 3 funções, tá? Então essas 3 funções aqui, ó, vão ser ok? Então eu isolei essas ações, ó, em 3 funções: criar o inimigo A, criar o inimigo B e criar a peninha, tá? O que eu tenho que fazer agora é gerar uma ação que dispare aleatoriamente cada um desses eventos, tá? Então, como que a gente pode fazer isso daí? A gente tem que criar aqui uma função que fique sempre sendo executada, fique sempre sendo disparada, né? E cada vez ela sorteie um desses itens, né? Para ser criado na minha cena, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui é declarar um bloco, né? Por exemplo, ó, sorteia itens. E esse cara ele vai ser um skAction.run. Então, o que ele faz? O run block, ó, você dá mais um enter, o que ele faz? Ele cria um bloco de código para você fazer alguma coisa. Então, vamos imprimir aqui, ó, sorteio. Tá? Então, toda vez que essa função for disparada, ela vai sortear, né? O que a gente pode fazer? Ó, self.run. Aí eu vou criar aqui um skAction. Repeat forever. Então, ele sempre vai ficar disparando isso aqui. Então, eu crio aqui um skAction. Sequência. Então vai ser sorteia itens
vírgula, um skaction.wait. E aí ele espera a duração de, por exemplo, vamos colocar aqui 1 segundo, 1.0. Bom, então legal. Então você vai ver que a cada 1 segundo ele chama o evento de sorteio, né? O que a gente tem que fazer aqui no evento de sorteio é sortear novamente, né, uma dessas chamadas aqui, cria inimigo A, B ou a peninha, né? Então o que a gente vai fazer aqui nesse momento, nessa função? Eu vou criar um número, let sorteio, tá? E eu vou receber aqui um número int random. E aí você vai falar em 0 até 20, tá? Então ele vai sortear um número de 0 até 19, né? E aí com base nesse sorteio, você vai disparar o evento que você quer. Então você vai falar assim, ó, se o sorteio for menor que 5, então no caso de 1, 2, 3 e 4, 0, 1, 2, 3 e 4, então eu disparo, por exemplo, cria inimigo A, né? E aí você vai encadear aquele monte de else if aqui, ó, 2 vezes. Então você fala, se não é menor que 5, ó, se o sorteio for maior ou igual a 5, ou seja, se ele tiver maior que 5, de 5 até 10, por exemplo, ó, maior ou igual a 5, e sorteio menor que 10, por exemplo. Então, 5, 6, 7, 8 e 9, ele vai criar o inimigo B. Lembra uma coisa, ó, eu tô aqui dentro de um bloco, né? Esse run aqui, ele executa um bloco. Então, para você acessar as funções da classe que esse bloco tá, você vai ter sempre que lembrar de usar tanto funções quanto variáveis, né? Atributos. Tem que usar aqui, ó, self, ponto, tá legal? Então, de 0 a 5, ele cria o inimigo 1. De 5 a 9, ele cria o inimigo 2. E else if sorteio for maior. A peninha ela tem que vir com menos probabilidade, né? Se o sorteio for, vamos dizer assim, maior que, vamos por assim, 17, tá? Se ele for 18, 19, maior ou igual a 17. 17, 18 e 19, vamos por aqui 16, só para aumentar um pouco a probabilidade. E aí você fala self.cria. O que vai acontecer agora? Ele vai, cada vez que ele passar aqui pelo sorteio itens, ele vai executar esse cara aqui e vai sortear de novo um número de 1 a 20, de 0 a 19, né? E disparar os eventos, né? Então eles vão vir aleatoriamente aí os inimigos, né? Legal? Percebam que de propósito, né? Eu deixei espaços, né? Se ele sortear um número que vai de 10 até 15, na verdade, ele não vem em nada, né? Então isso vai criar uma certa aleatoriedade nos eventos, né? Legal. Eu preciso aqui também, pessoal, criar uma aleatoriedade nas alturas dos objetos, né? O inimigo que vem por terra, ele tem que vir, por exemplo, de 0 até 100 no máximo, né? Para ele ficar dentro do cenário. O que vem no ar, ele pode vir, por exemplo, de 100 até uns 300, 400 aqui, e a peninha ela pode cobrir a tela inteira. Só que sempre sendo criado aleatoriamente os objetos, né? Então o que a gente pode fazer nesse momento aí, ó?
Aqui na ação dos inimigos, ó, por exemplo, a gente pode criar aqui, ó, let px, px não, py, né, a variação em y do inimigo. Esse aqui é o lesmo. Ele vai receber aqui, ó, float.random de 0 até menor que 100. Por exemplo, 0 não, vamos colocar tipo um 50, um 30, vai? 30 até 120, tá? E na hora de posicionar ele em y, recebe aqui um py, tá legal? Então, isso aqui eu vou usar também no inimigo B, só que o random dele vai, sei lá, de 150 a 300, e na peninha ele também substitua a posição em y dele, e a peninha pode ir tipo de 50 a 250. Eu sei que a altura do iPhone aqui, ó, são 320 pixels, a altura, né, a largura da tela aqui, mais ou menos 320 pixels, tá? Então, aqui ele não está deixando porque isso é um float e aqui é um CG float, tá? Então, vou dar um fix aqui e aqui mesma coisa, ó, PCG float PY, tá? Então, legal. Então, a posição em Y ali dos inimigos está variando. Legal. Da peninha também. Ok? Para ver esse evento melhor, é até legal diminuir um pouquinho o intervalo do sorteio. Ó, vamos por aqui 0,25, que aí você vai conseguir ver com mais frequência, né, os objetos sendo criados, ou então põe até 0,1 aqui, ó. Então dá pra gente ver melhor, né? Esse inimigo da Terra, ó, ele está sendo criado muito para cima, né? E tá indo demais. O do ar tá legal. E as peninhas também. Acho que estão em alturas razoáveis aí, tá? Então eu só fiz isso para enxergar um pouco melhor as variações. Então vamos só primeiro o inimigo A, que é o lesmo, que é o que vem por terra. Eu vou diminuir um pouquinho a altura dele, ó, tipo 15 aqui. E no máximo 90. Então, legal. Tem os inimigos vindo por terra, os itens e os inimigos vindo por ar, né? Então, todos eles estão sendo criados e destruídos, né? A gente pode ver aqui pelo contador de nodes, né? Legal. Já temos os sprites funcionando, os HUDs na tela, né? Os textos de display, de mensagens, de jogo, né? E os inimigos sendo sorteados aqui, sendo criados, né? Legal. O próximo passo é a gente adicionar a física e começar a controlar o nosso personagem, né, para desviar dos itens, né? Eu só vou voltar o intervalo de 1 em 1 segundo e vamos continuar. Bom, pessoal, então vamos dar continuidade. Agora eu quero adicionar alguma física aqui na nossa cena, porque como que a gente vai controlar o personagem? Ele vai ter uma física que vai empurrar ele para baixo, né, uma gravidade. E a gente vai ter que ir clicando, né, tocando na tela para empurrar ele para cima, tá legal? E se ele passar de cima da tela ou se ele passar debaixo da tela, ele perde. Ou se encostar no inimigo, ele perde, né? Então primeiro vamos configurar a física do personagem e fazer o controle do personagem. Para isso, ó, eu vou por enquanto comentar essa linha que executa o sorteio dos inimigos, para não ficar aparecendo muito objeto aqui na tela, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o objeto do felpudo, né, que foi criado. Então ele foi criado e foi adicionado aqui na cena. Vamos adicionar as propriedades físicas nesse objeto. Então a gente vai falar assim, ó. Primeiro eu vou adicionar felpudo.physicsBody e eu vou inicializar o physicsBody dele
com um corpo circular, né? Um Circle of Radius. Esse raio vai ter metade da altura ou da largura, sei lá, do personagem, tá ligado? Eu coloquei, dividi por um pouquinho menos, que aí ele fica com um colisor um pouquinho menor que o objeto, né? E aqui eu desloquei o centro do corpo do corpo físico dele, né? Um pouquinho para o lado em X por causa do desenho mesmo, né? Que o desenho tem a fumacinha do avião. Para o colisor ficar em volta dele, né? Eu empurrei ele um pouquinho para frente, tá? Eu também adicionei o Is Dynamic, que ele vai sofrer ação da física. E eu não quero que ele sofra rotação, tá legal? Eu quero que ele só sofra movimentação pela física, então eu deixei esse cara aqui falso, tá? Então se eu executar ele novamente, vocês percebem que ele criou o personagem já caiu. Ele caiu para fora da cena, né? Então, por isso que a gente não tá vendo ele aqui agora, né? Então, para ele não cair fora da cena, eu vou adicionar os limites na cena, tá? Então essas três linhas aqui, a gente cria uma borda, não physics body, e adiciona no physics body da própria cena, né? Então, de acordo com esse método de criar o physics body, ele vai pegar o frame da própria cena e criar um corpo físico em volta da cena, né? A gente já viu isso. O passarinho vai cair, mas ele foi mantido dentro ainda do limite da cena, né? Como que a gente vai controlar esse personagem? Ó? Eu vou usar o evento, olha lá, Touches Begun, ok? Quando eu tocar então na tela, o que ele vai fazer? Ele vai empurrar o felpudo para cima. Porém, você pode perceber que o objeto do felpudo ele foi declarado ó, dentro dessa função do did move to view. Eu vou tirar ele daqui, ó, vou dar um Ctrl X daqui e expor essa variável aqui para que toda a classe consiga enxergar ela, tá? Porque uma coisa é a função did move to view, outra coisa é a função touch, né? Então agora sim, aqui através da função touch, ó, eu estou vendo, eu estou enxergando aqui o felpudo e fazendo alguma coisa com ele, tá? O que a gente vai fazer aqui vai ser aplicar um impulso nele, tá legal? Então eu vou falar assim, ó. Se você quiser se referenciar a esse objeto, você pode falar também, ó, self.felpudo.physicsbody.applyImpulse, tá? Tive que pôr a interrogação, porque a gente não sabe se ele tem o physicsbody inicializado, né, vamos dizer. E aqui eu preciso entrar com o CG Vector, que é uma direção x e y, que é o tanto que eu vou empurrar ele em x e em y, né? Em x eu não quero empurrar nada, em y eu vou empurrar 75, tá? Então, isso daqui, peraí que faltou, não faltou nada. Vamos executar ele de novo então. Então legal, o personagem já caiu no canto da cena, cada clique que eu der aqui agora, ó, ok? Então a gente está empurrando o personagem para cima, tá legal? A gente vai perceber uma coisa também, ó. Se eu tocar para ele subir, às vezes parece que você toca, mas ele não tá indo tanto, né? Às vezes, ó, aqui, quando eu toco ele pula bastante, né? Mas se eu tiver, quando ele estiver descendo, né? Se eu tocar, você vai ver que ele só sobe um pouquinho. Por quê? Esse impulso aqui ele vai depender da velocidade do objeto. Se o objeto está caindo com muita velocidade e você aplica um impulso de 70, não adianta nada, porque ele vai só anular a força da queda, né? Então é interessante antes da gente empurrar ele para cima, a gente zerar a velocidade dele. Então a gente fala assim, ó, ponto velocidade. Antes dele ser empurrado para cima, eu zero a velocidade dele, eu paro ele no lugar e aí eu empurro ele para cima. Agora você vai ver que o toque vai ficar mais uniforme, na verdade, tá?
você vai ver que não vai ter aquela diferencinha, né? De uma hora empurrar mais, outra menos. Ó, cada toque ele vai na mesma medida, né? É aquele negócio, a gente poderia fazer isso aqui matematicamente, né? A gente poderia fazer uma continha matemática que ficasse sempre empurrando ele para baixo. Enfim, daria para fazer através da matemática. Mas vocês viram que, como a gente já tem a física integrada aqui no Sprite Kit, fica muito mais fácil. É criar um corpo físico para o objeto e agora trabalhar esses impulsos, né, essas propriedades físicas dele. Vai ficar bem mais fácil e bem mais eficiente aí para trabalhar do que ter que ficar fazendo as contas matemáticas o tempo todo, né? Reposicionando o objeto matematicamente o tempo todo no jogo, né? O felpudo ele poderia ficar voando aqui normalmente, né? E quando a gente toca para começar o primeiro toque, aí sim o cenário começa a andar e ele ganha a física dele, né? Então o que que dá pra gente fazer aqui, ó? Eu vou declarar, vai ser uma global mesmo, tá? Porque é uma variável que vai dizer se o jogo começou ou se ele acabou, né? Então eu vou declarar ela como começou e ela vai receber false, tá legal? Então, deixa eu até tirar esse ponto e vírgula aqui. Começou, ela ficou falso. Aí o que acontece? O felpudo, ao invés de eu adicionar a física dele aqui direto, o que que a gente faz, ó? Eu tiro isso aqui e no evento de touch, tá legal? Então, o que que eu vou perguntar aqui, ó? Se não começou, se o jogo ainda não começou, o que que você faz? Começou, recebe true, ok? Então ele vai entrar aqui uma vez só na vida, né? Clicou, ele começou. Aí, o começou era falso, então agora ele começa mesmo. E aí nesse momento você adiciona, lembra que como eu estou fora do escopo, só para a gente se referenciar a variável ali, a gente vai usar o self. Aqui nesse caso nem precisaria, né, mas só para a gente lembrar, esse objeto está declarado lá na raiz da nossa classe, né? Legal. A partir do primeiro clique, então, o felpudo ganha um corpo físico. A partir dos próximos cliques, ó, ele vai passar reto por essa função, porque começou vai virar verdadeiro. Então ele só empurra o personagem para cima. Outra coisa que eu poderia fazer é sumir com esse texto, né? Porque você toca uma vez para começar e aí esse texto não tem mais o porquê ele ficar aqui. Então vamos achar ele aqui, ó. Texto game, eu também declarei ele para que todo mundo consiga enxergar. Então a gente fala aqui, começou, então texto game is hidden recebe true, tá legal? Então ele vai ser escondido nesse momento, tá? E lembrando que para exibir ele de volta eu preciso setar isso aqui para falso, né? Outra coisa que eu poderia fazer é inicializar a ação do background, né? Lembre-se que a gente criou o fundo, né? E o dummy, você tá vendo que a velocidade dele tá 1. Lembra que eu fiz isso daqui justamente para controlar o início e o final do scrolling do background, né? Então vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. O objeto dummy, o objeto dummy eu vou tirar ele daqui, vou expor essa variável para eu conseguir ver de todos os lugares da minha classe. Eu vou deixar aqui a velocidade dele 0, tá? E aí, na hora que eu der o primeiro clique, esse cara aqui vira 1. Então legal, tá todo mundo paradinho, toque para iniciar, toquei, começou o jogo, né? Também nesse momento que eu toco, seria legal ele começar a criar os inimigos, né, para mim, né? Então, mais uma coisa que a gente pode fazer aqui, ó. Percebe que eu não executei a ação aqui ainda, né? Vamos fazer essa ação aqui rolar só quando a gente der o primeiro clique. Então, provavelmente ele não vai achar o sorteia itens, né? A única ação que está faltando aqui. Então é porque ela foi declarada, ó, sorteia itens, é um SK action com toda esse bloco aqui, né?
Vamos fazer assim, ó. Eu declaro só ele fora daqui. Então eu venho aqui, ó. Let sorteia itens, recebe SK Action. Deixa ele vazio por enquanto, que é o que vai acontecer. Na hora que eu inicializar a cena, ele vai carregar com esse SK Action aqui, tá? Na verdade, ele não pode ser um let, né? Não pode ser uma constante, ele tem que ser um var, porque ele vai ser mexido ali na frente, né? Então vamos executar mais uma vez aqui. Beleza, tudo paradinho, toquei. Olha lá, já começou a entrar os inimigos e tudo está acontecendo aqui, né? Então é isso aí, ó. Por enquanto, temos o evento do jogo iniciar e temos a física rolando já no nosso personagem para a gente controlar o nosso personagem, né? Vamos lá, temos mais um monte de coisa aí para implementar no nosso jogo. Bom, pessoal, mais um recurso interessante que a gente pode implementar é fazer o passarinho, quando ele tomar um impulso para cima, né? A gente pode fazer ele empinar para cima e para baixo, né? Controlando a rotação dele, né? Porque no caso ele está subindo e descendo reto aqui, né? Ó, perceba que quando eu toco, como eu não estou afetando a rotação do objeto, ó, ele sobe e desce reto, né? Seria legal se ele fizesse uma empinada na hora de subir e de descer, tá legal? Então, o que eu vou fazer aqui vai ser declarar um novo evento. A gente já falou dele nas aulas passadas, ó, Did Simulate Physics, né? E aí eu vou perguntar aqui, ó, se o jogo já começou, então o que a gente vai fazer? A gente vai afetar a rotação do passarinho, né? Então eu vou falar isso aqui, ó. Felpudo.zrotation, é a rotação dele, né? Então o que ele vai receber aqui? A velocidade, tá vendo? Eu estou acessando aqui o Self, Felpudo, Physics Body, velocidade em Y, a velocidade dele na vertical. Isso aqui eu estou multiplicando por um valor bem baixo, né? Eu estou, na verdade, dividindo ele, fracionando ele bem, porque lembra que a rotação ela é dada em pi radianos, né? 3 para rotação já seria meia volta, né? Já seria 180 graus, né? E no caso aqui a velocidade, lembra que a velocidade que a gente está aplicando é de 75, né? São várias voltas, né? Então a gente tem que fracionar esse número. Eu cheguei nisso aqui. Lembrando que isso aqui, pessoal, é um evento que está acontecendo a cada renderização da engine, né? Se o meu FPS está a 30 frames por segundo, então ele está executando isso 30 vezes após simular a física. Então, o jogo, sempre que ele estiver executando, ele vai estar reposicionando a rotação do personagem de acordo com a velocidade dele aqui em Y, né? Então vamos executar ele mais uma vez aqui. E aí nós vamos perceber que, ó, quando eu clicar nele, ó, ele vai empinar para subir e para descer, né? Já fica um efeitinho mais legal, tá ok? Então, temos aí mais uma feature implementada no nosso game, né? Vamos continuar. Bom, pessoal, então o que a gente tem aqui é o nosso game iniciando, né? Mas a gente ainda não tem um evento de acabar o jogo, né? Se eu soltar aqui, se eu não clicar, o avião vai ficar aqui embaixo. Ou ele bate no teto também, né? Seria interessante se tivesse um evento quando você passar muito da altura ou aqui da parte de baixo, né, passar do limite, o aviãozinho pare de funcionar, né? A gente cria algum evento para terminar o jogo, né? Bom, então o melhor momento para a gente verificar, fazer essa verificação da posição é no evento update. Então ele vai ser chamado a cada tick do jogo, né? Cada vez que o jogo for renderizado. Dentro dessa função update, eu vou fazer duas verificações e eu vou chamar uma função chamada fim de jogo, caso alguma delas aconteça. Então o que acontece? Se a posição em Y for menor que metade da altura do felpudo, mais 10,
ele dispara o fim do jogo, ou se a altura for maior que a altura da cena, né? Mais 10. Então, nesses dois casos, ele vai disparar o evento e ele vai imprimir uma mensagem aqui, tá? Então, o que que vai acontecer? Vamos também, no momento que o jogo acabar, então, ó, percebam que quando a posição dele está aqui embaixo, né, ele tocou o chão, ele fica disparando Game Over aqui, a função fim de jogo, né? Ok? Legal. Quando o jogo acaba, é interessante que a gente sete uma variável também. Assim como a gente criou um booleano, né, chamado começou, eu vou criar aqui um acabou, tá legal? E aí quando o jogo acabar, acabou. E aí eu sei que não imprime mais isso daqui, tá? Para ele disparar o fim do jogo, eu poderia também acrescentar aqui nessa verificação do if, por exemplo, pegar todo mundo aqui, por exemplo, e colocar ó, if não acabou e começou, aí sim ele faz essa verificação, né? Então perceba que a partir do momento que ele chamar o game over uma vez, ele já vira true e ele não vai mais disparar isso daqui, tá? Ó, chamou uma vez só o game over, né? Legal. Outra coisa que poderia acontecer é assim como quando a gente clica, né, a gente empurra o personagem para cima, eu poderia na hora que você saiu da cena aqui, por exemplo, no fim do jogo, você poderia empurrar o personagem para trás, né? Então eu poderia colocar aqui a direção em X. Então eu poderia usar aqui, ó, um -80, por exemplo, em 50. Nesse momento também eu poderia falar objeto dummy ponto speed pararia o background de novo, né? Então iniciei. Opa, game over. Parou o fundo, né? Mas eu não parei de clicar. Então lembra que isso é tudo questão de fazer um monte de if, else, né? Mas na hora que você clica, ó, touches began, if começou e não acabou, aí você faz o evento do clique, né? Na verdade esse aqui é só para iniciar o objeto, né? Você teria que fazer um outro if aqui, por exemplo. If não acabou. Ok? Então, a partir do momento que acabar o jogo, o touch nem funciona mais, nem aqui ele vai chegar mais, né? Não consigo clicar mais, né? O que está acontecendo é que ele não está saindo da cena porque eu tenho ainda o limite criado lá, né? Então vamos tirar essa borda dos limites da cena, né? Então toquei para iniciar. Se eu subir muito na cena, olha lá, game over, parei de clicar.
poderia voltar com a mensagem de texto, né? Lembra que a gente tinha escondido esse cara aqui, né? Eu poderia nesse momento falar texto game is hidden false. Bom, legal. Vamos tirar o fato, né, dos inimigos continuarem passando e tal. Ainda tem muita coisa para ajustar. Mas depois que o jogo acabar, seria legal ele contar aqui, por exemplo, um segundo ou dois e aparecer aqui, clique para reiniciar, por exemplo, né? Então a gente pode nesse momento executar um SK Action, por exemplo, ó, SK Action, sequência, espero um segundo e executo um bloco, ó, run, aperto o Enter de novo aqui, ó. Você está dentro do bloco. O que eu vou fazer aqui, ó? Self. Por que self? Porque eu preciso acessar esse objeto que está fora desse bloco, né? Ali não precisou, agora aqui precisa, né? Nesse momento, é legal a gente trabalhar com uma outra variável booleana que eu vou chamar ela de pode reiniciar, tá? Então, ela, eu vou declarar aqui, ó, pode reiniciar. O que acontece? Quando você tocar, né, depois que ele trocar o texto aqui, toque para reiniciar, isso aqui vira true. Então, quando você tocar, ó, na hora do touch, touch began, se não acabou, ele faz isso. Se não, ou seja, já acabou o jogo, e aí você fala assim, ó, if pode reiniciar. E aí o que a gente faz? Ó? A gente reposiciona o felpudo no lugar. A gente zera a velocidade dele. Aqui nesse caso eu estou desligando a dinâmica do felpudo, né? Mas lembra que quando você dá o toque para iniciar ele, então, você tem que fazer, ó, quando você criar o physics body dele, você tem que fazer ele virar true, né? Então, enquanto ele não é dinâmico, ele não vai ter a física interagindo nele, né? Zerei a rotação, as variáveis, também zerei as três que eu declarei e fiz o texto aparecer de novo e o fundo voltar a funcionar. Então, o que a gente já tem aqui, ó, toquei, começou, opa, passei da tela, fim de jogo. Um segundo depois, ó, toque para reiniciar, toquei de novo, comecei de novo, ó, perdi, fim de jogo, e aí consigo começar e parar quantas vezes eu quiser. Tá legal? Vamos por enquanto ignorar os inimigos, os itens, depois a gente vai controlar isso daí. O que eu quero fazer aqui agora é só ter uma estrutura aqui do jogo para eu começar e terminar o jogo. E perceba que a gente já tem os eventos, né? Agora o que eu preciso fazer é quando eu pegar o item, eu marcar ponto, e quando eu encostar nos inimigos, ele fazer o evento de fim de jogo, que praticamente a gente já tem, né? Tá legal? E aí no meio do caminho vai ter mais algumas coisas aí que a gente pode corrigir, melhorar e implementar, né? Bom, pessoal, então por enquanto isso é o que a gente tem, né? A gente começa e termina o nosso jogo. Legal, já tem o evento de início e de fim de jogo.
Então vamos agora começar a inserir a colisão entre os objetos, o evento de colisão, porque eu preciso saber quando eu peguei uma peninha, quando eu peguei um inimigo, né? E vamos começar a trabalhar com esse evento aí então. Então, o primeiro passo é a gente adicionar um corpo físico nos inimigos, né? Na peninha também. Então, depois que a gente criar o objeto aqui, ó, criei, escalonei, posicionei. Aqui a gente poderia, então, adicionar um Physics Body, né? Retângulo, né? Legal. Eu vou deixar o dinâmico dele falso e sem rotação, tá legal? Mesma coisa eu vou fazer com o outro inimigo. Ok? Então eu tiro a dinâmica dele, tiro a rotação e adiciono o Physics Body nele. Para a gente criar a colisão entre dois objetos, a gente tem que trabalhar com identificações, tá legal? Então existem propriedades do corpo físico do objeto, que são o Collision Bit Mask, o Category Bit Mask. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou declarar três ints, tá? É um uint32, é um tipo de dado, né? Um tipo de número. Cada um deles eu vou declarar 1, 2 e 3. Então, esse aqui vai ser o ID para reconhecer o personagem, o inimigo e o item. E preciso adicionar também na peninha, vamos achar o item da peninha. Também, depois que eu adicionar ela na minha cena, eu vou adicionar um Physics Body, tiro a dinâmica, tiro a rotação, tá? Então, para que vai servir essas identificações, né? Na hora de adicionar o corpo físico do personagem, né, do felpudo, que no caso é nesse momento aqui, então nesse momento que a gente adicionou o corpo físico no personagem, a gente vai falar assim, Category Bit Mask, categoria dele é o ID do felpudo, é o personagem. Collision Bit Mask, eu vou dar um número 0, um número diferente, e o Contact Test Bit Mask, perceba que ele recebeu dois números, ou esse aqui. Esses são dois números que ele possivelmente pode colidir, tá? Quando você fala para ele que o Category Bit Mask é esse ou esse, o que vai acontecer? O Sprite Kit só vai calcular a colisão desse objeto aqui com esse e esse ID, tá legal? Então a gente tem que usar essa denominação no Category Bit Mask desses objetos aqui, do inimigo e do ID. Ou seja, no inimigo, então, eu vou falar isso aqui, ó, bugado, vai receber ó, no Category Bit Mask ID inimigo. Lesmo, mesma coisa, vai receber o ID inimigo e a peninha vai receber o ID do item, né? Então, a partir desse momento, o felpudo ele colide com quem tem o bitmask, o category, né? Bitmask ID item e ID inimigo, tá? Então, é isso que a gente está falando. Ele está na categoria felpudo, colisão, como a gente não vai ter a colisão física entre objetos, eu dei um número nada a ver, e o contact test, ou seja, com quem que ele vai fazer o teste de contato, vai ser com o inimigo ou item, no caso o felpudo colide com esses dois, né? Bom, para a gente fazer o evento de colisão dos objetos, né? Agora a gente precisa disparar um evento, quando o passarinho encostar no inimigo, ele vai disparar esse evento, né? Então a gente tem que implementar uma outra classe aqui na minha classe da cena, além dela estender o skScene, ela precisa estender o skPhysicsContact Delegate, tá legal? Então adicionou isso aqui, ele tem agora o delegate, né? O delegate seria o cara que vai verificar o evento dos contatos físicos dos objetos, né? Então, quando você iniciar a sua cena aqui agora, então logo no início você vai falar self.physics
word.contactDelegate recebe self, tá legal? Então com isso aqui e o método estendido, o physicsContactDelegate, a gente consegue implementar agora o método. Quando um objeto encostar no outro, ele vai disparar uma função. Então se eu vier aqui fora da classe, né, aqui no final de todas as funções, ó, eu tenho aqui, eu consigo implementar uma função, ó, o didBegin skPhysicsContact. Então dentro dessa função, perceba que quando um objeto entrar em contato com outro, ele vai trazer esses objetos como essa variável contact, tá? Então se você falar assim, ó, contact, ponto, body A ou body B são os dois corpos que colidiram, tá legal? Então vamos colocar para ele imprimir aqui, ó, contact.bodya.node, caso exista, né, o node, name, tá? Quem que é o name? O name é uma variável que a gente pode dar para qualquer node, tá? Perceba que ele vai trazer o body A e o body B. Então vamos fazer assim, ó, na hora de imprimir, eu quero que ele imprima o nome A e o nome B. Vamos dar essa propriedade name que a gente não deu ainda para os objetos. Então, por exemplo, o felpudo, ó, na hora que eu declarei ele aqui, pode ser até anteriormente, ó, na hora que eu escalonei e posicionei ele, eu posso falar assim, ó, uma vez só, né, felpudo.name, esse aqui vai receber o nome de, vamos colocar assim, ó, personagem, e aí a gente vai ter o inimigo A, que é o lesmo, né? Então, mesma coisa, é uma propriedade do objeto aqui. Então, esse cara vai chamar inimigo, e esse aqui também vai chamar inimigo, tá legal? E a peninha vai chamar item, legal? Então, vamos executar aqui, vamos ver o que ele vai trazer na hora que você encostar um objeto no outro, né? Vamos ver o que ele vai imprimir aí pra gente, né? Olha lá, imprimiu o nome ali embaixo. Ok? Então, olha lá, imprimiu os nomes aqui, opcional, né? Inimigo e jogador, né? Personagem. Ok? Pode ver que ele imprime também o nome do item, né? Deixa eu fazer alguns ajustes aqui. Primeiro para vir menos inimigo, né? Então lembra que é só diminuir. Então eu vou aumentar o tempo do sorteio, né? Para que venha menos inimigos, tá legal? Então a gente já tem aqui, ó, a nossa cena funcionando. Ó, encostei no inimigo, pode ver que tem lá. Ele imprimiu, né, o nome do personagem e do inimigo, né? Então percebam que pela nossa programação, o body A, ele é o inimigo, né? É o primeiro que ele imprimiu, e o body B é o próprio personagem, né? Eu poderia verificar, né, o nome e saber se ele é um inimigo ou se ele é um item, tá legal? Então a gente vai falar assim, ó, if bodya.name igual inimigo ou item, tá legal? Caso seja inimigo, o que tem que acontecer? O personagem tem que morrer, fim de jogo. Caso seja um item, você pode remover esse item da cena. Remove from parent. E você acrescenta um ponto, né? E nesse momento seria legal a gente atualizar a nossa pontuação
Então eu falo ó, texto ponto, ponto text, recebe novamente o score, né? Vamos ver aqui qual é o resultado. Então, legal, encostei no inimigo, fim de jogo, já era. Encostei na peninha, olha lá, foi aumentando o score e a peninha foi removida da cena, né? Legal. Lembra de, ao reiniciar o jogo, a gente precisa também zerar esse score aí, né? Lembra do evento lá, quando você toca, olha lá, se puder reiniciar, então nesse momento a gente fala que pontos recebe 0 e eu atualizo o score, né? Então, olha lá, vamos fazer algum ponto aqui. Opa, nem deu para fazer ponto. Ui, de novo. Vou fazer uma pontuação aqui, ó. Peguei 2. Fim de jogo, reiniciei. Voltou para 0 o meu score, né? Precisamos ainda corrigir algumas coisas aqui, né? Tipo, antes de começar, tá vindo inimigo. Quando você morre, ó, eles continuam passando na tela. Precisamos fazer mais alguns ajustes aí na nossa programação, tá legal? Quando acabar o jogo, ainda ficam os inimigos na cena, né? E eu quero, na verdade, tirar eles da cena, né? Por enquanto, tudo que eu fiz é, se o jogo acabar, ó, peguei lá um item, morri. Ó, pode ver que ele não está produzindo mais inimigos na cena. Porém, vamos deixar acumular alguns inimigos aqui. Ó, morri. Percebe que eles ficaram, né? Seria legal quando a gente morre, né, tirar esses inimigos da cena, deixar a cena toda vazia, por exemplo. Então, como que a gente poderia fazer isso? Então, na hora que você terminou o jogo, né, ele pode esperar um segundo e na hora que aparece o toque para reiniciar, eu vou usar essa funçãozinha aqui, ó. O que que ela vai fazer? Eu vou declarar aqui, ó, children. Children são os filhos da cena, né? Vai receber um array com todo mundo. E aí você vai fazer um for nesses children, né? E de acordo com o nome, ó, se o nome não for diferente de vazio, se o nome for igual a item ou o nome for igual inimigo, removo todo mundo da cena, tá? Então esse loop aqui ele vai servir para fazer todo mundo sumir da cena. E aí tanto faz, mesmo sendo inimigo e item, né? Ele vai remover da minha cena lá. Vamos esperar entrar alguns itens na cena. Ó, fim de jogo, sumiu todo mundo, né? Comecei de novo, ó, fim de jogo, sumiu. Legal? Legal. Então a gente sabe que na hora que o jogo acaba, eu poderia percorrer toda a cena, né? E limpar a cena ou fazer o que eu quiser, tratar todos os objetos, né? Do jeito que eu quiser com isso aqui, né? Bom, pessoal, então vamos fazer mais algumas modificações aqui. Para começar, lembra que ele está criando inimigo para sempre, né? Então, essas funções aqui, ó, criar inimigo, criar peninha, elas só podem acontecer, né? No caso seria essa função aqui. Você só pode disparar isso aqui caso você esteja com o jogo ativo, com o jogo funcionando, né? Então isso tudo aqui eu vou falar assim, ó, if
começou e não acabou, aí sim, ele só cria novos inimigos, peninhas e, enfim, durante o momento que o jogo começou e não acabou, né? Legal. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é todos os inimigos que a gente criar, a gente poderia adicionar eles num array. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma lista de inimigos. Ela vai ser do tipo um array de objeto animado. E eu vou inicializar ela aqui com um array vazio, né? Toda vez que eu criar um novo inimigo, ó, adicionei ele na cena, até antes mesmo eu posso falar inimigos.append, ok? Ou então do outro tipo de inimigo. Legal? Então, legal. Toda vez, então, que o inimigo for criado, ele vai ser adicionado nessa cena, né? Só que a gente tem que lembrar que esse inimigo ele é criado, né? E ele logo recebe um SK Action, ele se move e no final ele se remove da cena, né? Lembra que esse ação remove, ele só tira o próprio objeto da cena, né? Mas ele não tira o objeto do array, tá legal? Então o que a gente faz, ó? Depois que você remover ele, você fala assim, ó, SK Action Run, e aqui dentro você vai falar, ó, inimigos ponto remove at 0. Quero que ele remova o item 0 da lista, o primeiro item no caso, né? Lembra que você está falando que você está dentro de um bloco, então precisa de um self aqui, né? Mesma coisa com o inimigo B, então vamos adicionar mais uma ação. Legal? Então ele mesmo se remove da cena e se remove do array. Tira o objeto do próprio array, né? Por enquanto, não vai acontecer muita coisa. Eu só estou adicionando os inimigos no array. Você poderia também percorrer o array de inimigos e tirar só os inimigos ou contar quantos inimigos tem na cena ainda. Enfim. Eu criei também a lista de inimigos porque o meu inimigo ele vai ter uma movimentação diferenciada, tá legal? Esse inimigo que vem pelo ar, o que vem voando no balão, eu não quero que ele venha reto, eu quero que ele venha descendo e subindo, fazendo uma senoide, tá legal? Então, o que eu vou fazer? Quando eu vier aqui na classe objeto animado, eu vou deixar uma funçãozinha já dentro dessa classe chamada, ó, atualiza senoide. O que ele vai fazer? Ele vai atualizar a posição Y de acordo com o valor de um seno, tá legal? Para que todos os inimigos não fiquem com a mesma movimentação, eu tenho essa variável aqui que é o seno offset. Então eu vou declarar ela aqui como uma variável e ela vai sortear um número de 0 a 360, tá? Que aí não fica a mesma animação para todos os objetos, né? Legal, essa função aqui ela só vai ser chamada no caso do objeto chamar inimigo, tá? Então deixa eu voltar aqui na cena. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir no evento update, né? Ou depois que eu calculei a física, por exemplo, eu poderia percorrer a lista de inimigos e disparar essa função aqui, atualizar a senoide, né? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou declarar mais a função aqui. Aliás, declarar não, porque ela está aqui, né? Então, eu vou dentro da função update, eu vou fazer um for e em inimigos. Aí você vai falar e ponto atualiza senoide. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um for e vai percorrer todo mundo que estiver dentro dessa lista de inimigos, por isso que eu adicionei os inimigos aqui, e vai atualizar a senoide deles, que é aquele método que ele está chamando aqui
para reposicionar o Y do objeto, né? Então, ó, quando vier o inimigo, olha lá, ele vem subindo e descendo, né? O problema é que os que estão vindo por terra também estão, né? Eu tenho que fazer só com os que vêm pelo ar. Eu acabei adicionando todo mundo na lista de inimigos. Não é isso que eu quero. Então, na hora de adicionar, ó, na hora de adicionar então o inimigo A, que é o que vem por terra, eu não vou adicionar ele na lista então, tá? E eu vou voltar atrás aqui e eu vou remover esse SK Action. Tá legal? Então ele só move e se remove e ele não pertence à lista de inimigos. Então esse daqui ele vem por terra, vem reto mesmo, e o outro ele vai atualizar a senoide, né? Então legal, peguei o item, legal. Ó, o que veio pelo ar, ele vem fazendo um movimento em curva, né? E o que vem pela terra, ele vem reto, né? Legal? Beleza, então já temos aí o nosso jogo, boa parte dele aí já feito, né? Os inimigos já estão atacando, já estão se movimentando, já estão se reciclando, né? Quando ele chega no final ele já se apaga, já se remove da lista caso seja necessário. Legal, já estamos com ele quase terminado aqui. Vamos adicionar alguns efeitinhos a mais, tá? Eu quero, por exemplo, quando eu pegar a peninha, eu quero um efeitinho de partícula saindo, por exemplo. Então o que eu vou fazer aqui vai ser criar um evento, criar uma função, e aqui eu vou ter toda a configuração da minha partícula. Então, para vocês verem aqui, né, isso aqui é toda a criação de um emissor de partícula com a textura, né, que já está lá carregada, toda a configuração do emissor de partícula, e eu adiciono e depois de 2 segundos eu já removo o próprio objeto da cena, né? Isso daqui tem que ser disparado quando eu pegar o item, não é? Então, nesse momento, o que eu falo aqui, ó? Antes de remover ele from parent, eu crio, ó, cria partículas. Quem que eu preciso passar como posição? Contact.body.a.node.position, né? Que é o CG point necessário para criar a partícula nessa posição, né? Perceba que ele vai ser utilizado mais adiante aqui na hora de posicionar o emissor, né? Então, esse evento de partícula ele tem que ser chamado antes de eu remover o outro node da cena, né? Aqui vai ter um conflito, vocês vão ver, ele não vai obter a posição direto do objeto. Então a gente faz isso aqui, ó. Eu instancio um px e um py, que vai receber a posição em x e y do objeto. Caso esse opcional não exista, ele recebe 0. Removo ele da cena, né? Removo a peninha, no caso da cena, e aí crio uma partícula, instancio um novo CGPoint e passo como argumento aqui para a partícula, né? Para criar a partícula, né? Então, com isso daqui,
Vamos executar mais uma vez. Então, cada vez que sai uma peninha que eu pegar ela aqui, olha lá, ele cria um emissor de partícula, né? Legal? Beleza. Bom, para a gente adicionar mais um efeitinho ainda, eu vou criar um outro método aqui e eu vou chamar ele de cria explosão. A explosão é aquela sequência de sprite que eu tenho, de uma fumacinha, né? Então eu quero fazer um efeitinho quando o jogo acabar, né? Que ele some com os inimigos da cena, por exemplo. Eu quero fazer um efeito de explodir esses itens aí, né? Então eu tenho aqui a função, ele só adiciona o, a fumacinha na cena, né? Então o que daria pra gente fazer? Na hora que acabou o jogo, ele não vai percorrer todos os itens da cena e se chamar item, ele só remove, se chamar inimigo, ele remove e coloca uma fumacinha. Ou vou pôr a fumacinha nos dois logo, ó, só para não precisar ter outra chamada. Então eu faria assim, ó. Bom, crio a explosão na posição do shield e depois removo ele da cena. Vamos ver se isso aqui funciona. Então vamos esperar alguns inimigos entrar na cena, alguns objetos, ó. Isso aí, ó. Ele adicionou a fumacinha. Olha lá. Acabou. Explodiu os objetos que restavam na cena, né? Legal? Existe um problema aqui, né? Cada vez que você jogar, perceba que ele adicionou 3 partículas, né? Foi para 16 nodes, né? Aí você jogou de novo, olha lá, adicionou mais 3 e eles estão ficando, né? Então, o que você pode fazer? Na hora que você cria a explosão, então ele poderia executar, ó, ele executa um move, né, para parecer que ela está andando para frente, faz um fade out e eu poderia aqui nesse momento, ó, colocar depois do fade out, ó, run SK action sequence e aí entre colchetes, né, a primeira ação, que é o fade, vírgula, a segunda remove from parent, tá legal? Então com isso aqui ele vai remover a própria explosão. Depois que criar a explosão na cena, ele já vai remover, né? Então, ó, morri, adicionou a explosão, depois ela foi removida, né? Pode ver que sempre fica com meia dúzia de nodes só. 7, 8, né? Importante esse gerenciamento, tá? Bom, vamos agora então adicionar alguns sons na nossa cena, tá? Então eu vou declarar eles já aqui como SK Actions. Eu tenho já 2 sons aqui na minha biblioteca, que é um para fazer o plim, quando ele pegar um ponto, e esse é um som quebrando, né, quando no final do jogo, quando você morrer e os inimigos sumirem, né? Então eu já tenho
esses dois áudios aqui, esses MP3, né? Então lembra que como você declara ele como um SK Action Play Sound File Named, já era, é só dar um run que ele vai executar o som pick e o som hit, né? Então, o que a gente vai fazer? Na hora que você marcar um ponto, né, no caso, quando você colidir com o item, vamos achar aí esse método, ó, did contact. Se eu achei o item aqui, quer dizer que eu marquei ponto, né? Então vamos colocar aqui, ó, self.run som pick, né? Quando você dispara o fim de jogo, quer dizer que você morreu. Então, nesse momento a gente poderia falar assim: som hit, né? E mais uma vez, na hora que você cria o efeito de explosão, a gente pode trazer esse sonzinho aqui de novo, tá? Então, lembrando mais uma vez, ele está referenciando essa variável na raiz da classe, né? Então eu vou usar aqui de novo a self.sonHit, tá legal? Para ele achar, porque aqui eu tô dentro de um bloco, né? Legal? Então, vamos ver se os sons estão funcionando aqui, ó. Eu morri. Legal. Pegar um item. Beleza? Então já temos aqui os efeitinhos sonoros implementados, né? Só um último ajuste aqui. Na hora que você faz o fim de jogo, né, perceba que ele percorreu os objetos sumindo com eles, né? E esse som aqui, ele está sendo disparado algumas vezes, né? Cada objeto que ele encontra, ele dá esse som de explosão, né? Eu não quero ele aqui. Eu quero que ele execute uma vez só, né? Bom, pessoal, para a gente colocar música no jogo, o ideal não é usar o Sprite Kit direto, tá? O ideal é a gente usar o Audio Player do próprio Xcode, né? A mesma classe que eu usaria para tocar uma música em qualquer aplicativo, tá legal? Eu tenho aqui já uma classe implementada do som, ó, uma classe baseada no AV Foundation, tá legal? Então você cria aqui uma classe e você carrega o AV Audio Player para dar o play no som, tá legal? Então eu vou só importar essa classe aqui para o meu projeto e eu vou utilizar ela dessa maneira, tá? Ela veio parar dentro da pastinha aqui, ó. Então, SK Audio, essa aqui é a minha classe, tá? É uma classe aberta, ela tem um objeto do tipo AV Audio Player, tá? Dois objetos, não, são um efeito e uma música, né? Compartilha uma instância desse áudio aqui, chamada SK Audio Instance, né? E aqui ele vai tocar um som, tá legal? O legal dessa classe é que a gente consegue a qualquer momento pausar, resumir, ou então dizer o número de loops que a música vai dar, né? Então essa classe aqui ela tá prontinha para a gente usar. O áudio ele já vai ficar rodando em loop, né? E isso aqui você pode usar não só com o Sprite Kit, mas qualquer aplicação que você tiver aqui em Swift, né? E eu até já deixei comentado aqui, a gente precisa inicializar isso aqui lá no, no nosso app delegate, tá? Então eu vou pegar essa função aqui e vir aqui, ó, app delegate.
Então, quando você suspender a aplicação, a música, ó, o volume vai para zero. E na nossa cena, assim que você iniciar a cena, ó, did move to view, apresentei a cena, então eu já posso falar aqui, ó, share instance, background music player, aumento o volume da música e dou um play na música .mp3, tá? Então assim que ele carregar essa música aqui, ele vai fazer isso aqui, tá? Assim que ele carregar essa cena, né, ele vai instanciar, usar essa instância compartilhada para tocar essa música. E de qualquer lugar do app que você fizer isso aqui, você substituiria o som e controlaria a mesma música de qualquer lugar da sua aplicação. Quando a gente acaba o jogo, né, poderia também fazer um efeitinho. Então, por exemplo, no método fim de jogo, né, eu poderia abaixar o volume da música para 0.1, né? E na hora que você toca para recomeçar, então a touch begun, ela pode reiniciar também. Mais uma vez você pode trazer o som de volta para mais alto, né? Então vamos executar ele mais uma vez aqui. Olha, ele abaixou a música, né? Toquei para começar de novo.